sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Você já sabe, né? O nosso foco aqui é o estado do Rio de Janeiro. Conversamos sobre projetos, soluções e novos olhares para o nosso querido estado. Então não esqueça, temos um encontro marcado todo domingo pela manhã com reapresentação depois do programa Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje nosso papo é sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É onde trabalham os vereadores, os parlamentares mais próximos do cidadão carioca. No programa de hoje, vamos falar com aqueles que definem como será o funcionamento da cidade do Rio de Janeiro. Com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, e o primeiro secretário da Casa, vereador Rafael Aloysio Freitas, vamos abordar assuntos como transporte, a moradia, educação e a retomada da economia. Tudo isso nesse ano especial em que está sendo revisto o plano diretor da cidade. Estamos falando da lei que diz por onde vai passar e a que horas o transporte, o ônibus, onde deve ter moradia e como, onde pode ter comércio, bares, restaurantes e muito mais. E ainda no programa, uma reportagem mostrando as pessoas que vivem nas ruas e estão se tornando porta-vozes de uma revista cultural. Embora os vereadores, como eu falei, sejam os parlamentares mais próximos da população, existe um mito de que a Câmara Municipal pouco produz, só faz homenagens, nomes de rua. Vereador Carlos Caiado, o senhor que é o presidente da Câmara, qual é a produtividade, como é que anda a produtividade da casa? Eu quero primeiro agradecer muito a Bandeirante e a você. Claro que é uma pessoa maravilhosa, que a gente gosta muito. O Rafael... Prazer é todo nosso em tê-los aqui, como eu já falei. Com certeza, Mônica. Olá, agradeço muito a Bandeirantes e a oportunidade de a gente discutir um pouquinho mais da nossa cidade do Rio e podermos mostrar o que a Câmara tem feito de importante e de produtivo para a população carioca. Exatamente, isso é que é importante, claro, né? A gente tem um espaço maior aqui para discutir as soluções, as coisas e falar também das coisas boas da nossa cidade, do nosso estado. Sim, o vereador, né, ele tem 3 funções básicas. A primeira dela é fiscalizar o executivo e na fiscalização ele passa a ser o elo de comunicação do cidadão, da cidadã com o poder executivo. A segunda é aprovar as leis, né, isso você passa por diversas discussões, pode ser a lei do colega, do outro vereador, da própria autoria dele ou do próprio poder executivo, e ao mesmo tempo também aprovar o orçamento do município. E até aprovar o orçamento do município, todos tenham conhecimento, sempre aprovado no final do ano para prever para o ano seguinte. Mas é um ano de debate, reuniões, isso requer muitas discussões, ouvir muita população. Eu acho que a Câmara Municipal, nesse período de 6 meses, numa avaliação que foi feita pela nossa assessoria, enfim, pelo Instituto também do Governo do Estado, foi entre as 11 capitais a Câmara mais produtiva. Isso acho que graças ao diálogo, ao colégio de líderes que a gente criou, que discute muito com os vereadores, e essa, vamos dizer assim, essa mesclagem que teve entre os vereadores com muita experiência na Casa Legislativa e outros que chegaram com muita motivação. Eu quero citar aqui, por exemplo, o vereador César Maia, que já foi prefeito, o vereador Chico Alencar, o vereador Lindbergh, a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Rafael Freitas, apesar de ser jovem, tem 3 mandatos, e com os novos que chegaram, que uniu essa motivação com experiência. E de quanto é esse orçamento? Quanto que a cidade tem para investir, para gastar, que isso muita gente não sabe. O orçamento total da cidade beira os 30 bilhões de reais ano. E essa discussão é feita ao longo dos diversos modelos de audiências, né? Que eu já participei até de comissão de orçamento durante um bom tempo. Exatamente, por isso que eu perguntei. E a gente faz as audiências públicas com a população, com os secretários, para tentar definir, primeiro pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, definir as metas, né, que precisam ser atingidas, e no final do ano aí sim definindo os valores para cada secretaria, para cada ação, para cada programa de trabalho, o que vão definir para o ano seguinte novas ações. Então, acho que nesse início, esses 6 meses, esses primeiros 6 meses, conforme falou o presidente Carlos Caiado, foram muito intensos, de muito trabalho, até porque a responsabilidade de todo mundo que se elegeu no ano passado é imensa
em virtude de tudo que a cidade passou, de tudo que nós passamos por conta da pandemia. Agora, presidente, eu queria saber quais foram os principais feitos da Câmara nesses primeiros 7 meses do ano. Eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento, como o Rafael disse, o vereador Rafael, nesse momento tão difícil, né, da cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal, logo no início, em janeiro, sob a nossa administração, com todos os vereadores, criou 3 comissões de representação. Comissão de representação de combate à Covid, comissão de representação do retorno às aulas e comissão de representação, inclusive essa, o Rafael foi presidente, de desenvolvimento econômico e tributário. Isso é muito importante, que a gente iniciou em janeiro já debatendo todos aqueles problemas, vamos dizer assim, que envolve, enfim, o país como um todo, mas principalmente a nossa cidade. E com isso, com a volta do recesso, com a criação do Colégio de Líderes, o diálogo intenso com os vereadores junto ao Poder Executivo levou a gente a aprovar diversas leis de extrema importância. E o que é o Colégio de Líderes? E várias delas do Poder Executivo, que assim, até para te responder, desculpa só, a reforma tributária, que nós aprovamos, a intervenção do BRT, é importante isso, o transporte público, que é o maior desafio nosso, a questão previdenciária também, que foi aprovada em Brasília, mas o município de Janeiro deveria aprovar, o Reviver Centro, que é sobre o centro da cidade, né? O coração da nossa cidade é o centro da cidade, é importante citar também, entre outros, enfim, não quero me alongar, mas essas legislações em tempo recorde, muito rápido, nós aprovamos que isso dá o rumo da cidade em vários aspectos dessas comissões que foram, que eu citei aqui. E o Colégio de Líderes tem na Assembleia Legislativa, enfim, tem outras casas legislativas. E não tinha na Câmara? Não tinha na Câmara Municipal. O que significa? Né? Significa uma antecipação de você democratizar as decisões da casa. Que o papel do presidente, junto com a mesa diretora, Rafael, primeiro secretário, é montar a pauta legislativa. Então você divide com os líderes essa decisão e vai estreitando. E muitas dessas reuniões de colégio de líderes, cada um tem a sua opinião, são 50 vereadores, 51, né? Contando com o presidente 51. E muitas das decisões requer muita discussão. Então, quando vai para o plenário, para a votação, já vai com aquele português claro, a bola redonda. Nos primeiros 3 meses do ano, tivemos 1.600.000 desempregados, um número maior do que o mesmo período do ano passado, né? O que a Câmara está fazendo para reverter isso? Acho que o importante agora é a gente definir quais são os vários setores econômicos que são importantes para a cidade e populações específicas, claro que você tem que pensar no todo, no macro, mas você tem muitos setores que são muito importantes ao longo desses últimos anos para a cidade do Rio, como o setor que gera empregabilidade, que gera renda e que sofreu um baque enorme na pandemia. Então, vou dar alguns exemplos. Você tem o setor da construção civil, que precisa ser mais assim, atuante, mas por quê? A legislação do Rio de Janeiro ela é muito mesclada, muito retalhada. Né? A gente escutava alguns vereadores falando que é como se fosse uma colcha de retalhos. Então, a gente precisa tentar simplificar. O próprio Poder Executivo tem demonstrado algumas ações nesse sentido, mas a Câmara precisa se adequar à realidade, a cidade precisa se adequar à realidade, porque, por exemplo, é um setor que investe muito em São Paulo e menos no Rio. Como que o Rio pode competir? Mudando, fazendo as mudanças necessárias para que o setor possa gerar mais emprego, mais oportunidade. É um setor que é considerado a mola propulsora da economia, né, da retomada econômica, mas é um setor também que não foi tão afetado pela crise, né? Ele não parou em momento nenhum, como falaram aqui, e ele continuou girando bem, né? Ele girou, mas, como eu falei, com a perda financeira das pessoas de uma forma geral, obviamente também teve uma queda. E, além disso, tem outros setores muito importantes com relação à cadeia toda do turismo. Você pega o setor de eventos, entretenimento, o setor de bares e restaurantes. Esses foram. O setor de hospedagem também, que foi muito afetado nesses últimos tempos. Então, a gente tem que fazer a adequação da legislação para que esses setores tenham a capacidade de recuperação, de retomada de emprego. Felizmente, os últimos dados agora desses últimos 2 meses, parece que já há um indício de recuperação de empregos na cidade. E agora a gente está definindo, dentro da legislação municipal, por exemplo, o setor de serviços, que é o principal setor da cidade. O que muita gente não sabe é que se fala muito do IPTU, arrecadação de IPTU, mas no Rio a arrecadação do ISS é 2 vezes maior do que a do IPTU. Então, o nosso setor de serviços tem que ficar sempre pujante, né? ISS é o Imposto sobre Serviços.
Então, todas as atividades que têm relação com esse setor são extremamente importantes para que a cidade possa não só arrecadar, mas devolver para a população os serviços que sejam bem prestados, né, com qualidade, com eficiência. Agora, presidente, tudo isso vai ser discutido no plano diretor, né? Também. Principalmente essas questões da construção civil, do reordenamento da cidade. E o que deve mudar, o que precisa mudar no plano diretor para a cidade avançar? Eu queria só destacar do que a gente abriu a nossa reunião aqui, nossa entrevista, que a Câmara fez. A Câmara também se antecipou e criou uma comissão de representação para discutir o plano diretor antes mesmo que o Poder Executivo, que tem a sua obrigação de enviar para casa. Inclusive, o Rafael também é o presidente dessa comissão. E a gente democratizou também nessa comissão os partidos, né, e os blocos poderem indicarem os seus enfim, as pessoas representantes. E isso foi importante porque já está bem detalhado, já está sendo bem discutido, inclusive sob a liderança do Rafael foram feitas várias audiências públicas de debate direcionadas por bairros ou por temas e etc. E o plano diretor, enfim, que todos sabem, é um dos projetos, é o projeto na minha avaliação mais importante de todos. E a gente aprova o rumo da cidade por 10 anos e em todos os aspectos, o aspecto como você colocou do transporte, que é fundamental, né? E o aspecto, saber para onde a cidade vai crescer, aonde você tem que incentivar a cidade a crescer. O que fala em incentivar a cidade a crescer? Onde você tem que alterar a legislação para que, a legislação urbanística fala que aquele local tem que ter mais prédios residenciais ou mais prédios comerciais. Um exemplo disso, para finalizar, é a Avenida Brasil. O que nós vamos fazer com a Avenida Brasil? Quem passa pela Avenida Brasil vai ter a Transbrasil agora do transporte, mas é um vazio urbano enorme. Nós temos que estudar através do plano diretor todos os bairros que cortam a Avenida Brasil, o que nós teremos que decidir pelos 10 anos, o que vai acontecer ali. Então é fundamental as pessoas acompanharem e eu queria até já adiantar aqui, em conversa com o prefeito essa semana, ele se comprometeu conosco, já no retorno do recesso, ele entregar oficialmente para ele como prefeito e para mim como presidente da Câmara, logicamente com todos os vereadores, já o plano diretor em mãos. Uma das tendências hoje é a cidade ter várias centralidades, né, que chamam, a pessoa evitar os deslocamentos, as pessoas, o trabalhador ter que se deslocar muito, então ele estudar e ele trabalhar e ele ter as atividades ali, o comércio, tudo por regiões nos bairros. Isso será uma das propostas do plano diretor, uma das definições? Até assim, ao encontro do que a gente disse aqui também, a Prefeitura, através de um pedido nosso, através do secretário Fajardo, criou 7 grupos de trabalhos, fora a comissão da Câmara, 7 grupos de trabalhos que envolvem a sociedade civil como um todo, e cada grupo de trabalho desses tem 2 ou 3 vereadores representando a Câmara, discutindo junto à sociedade civil. E sem dúvida alguma, como você colocou, a cidade vai ser dividida por macrozonas, como deve ser feito, um local controlado, outro incentivado, e nós temos que realmente cuidar como um todo, como você colocou, o transporte, a moradia, a habitação, então envolve tudo que você colocou agora, sem dúvida alguma. Vereador Rafael, o senhor que é presidente da comissão do plano diretor, adianta um pouquinho também qual vai ser a linha do projeto? A gente vai falar aqui pelo que a gente discutiu nas audiências com o secretário Washington Fajardo. A gente fez até algumas divisões em algumas discussões em relação ao que a gente chama de APs. São as áreas programáticas, que cada uma tem a sua característica. Algumas têm a situação de transporte e saúde melhor, outras, vou falar pela Zona Norte, né, que tem um pouco mais relação comigo aqui. Você tem densidade populacional, você tem aqueles comércios de bairro, em vários desses bairros, bem característicos. Você tem transporte, mas que nos últimos tempos se vê uma dificuldade enorme, né, com várias das linhas por conta da desorganização do sistema de transporte. Você tem na Zona Norte como um todo, de uma forma geral, poucas praças com áreas verdes. E isso é uma coisa que foi muito falada nessas discussões para a gente conseguir ampliar essas áreas verdes, né, para ficar mais agradável, um paisagismo melhor. Então, acho que a gente precisa... Isso é muito bacana, plantar mais árvores. Então, o plano diretor ele vai definir diretrizes das políticas que vão ser desenhadas pelo Poder Executivo e a Câmara
pelos próximos 10 anos, já entendendo essas características. Algumas zonas você tem que ter uma restrição maior, são as zonas de proteção, né? Então, tudo isso foi discutido nesse primeiro semestre. Como o presidente Caiado falou, o prefeito se comprometeu a, em agosto, já enviar o projeto. Ele vai enviar o projeto, aí vai ter uma segunda discussão com uma nova comissão que será formada para aí sim a gente votar o projeto escrito. Isso deve ser votado até quando? Ele mandando no início de agosto, qual é a previsão? Acredito que com esse adiantamento da discussão que nós fizemos, que eu citei aqui, até o final do ano, em dezembro, a gente está voltando. Quando terminar o ano legislativo. Terminar o ano legislativo com o plano diretor votado. E aí já vale a partir do ano que vem? Já vale a partir do momento que ele é sancionado. Então, a ideia é que a gente já tenha, no final desse ano, todo o norte, né, todas as diretrizes de políticas públicas que devem ser definidas para a cidade do Rio pelos próximos 10 anos. E a gente vai trabalhar muito para que isso realmente... Uma motivação maior, né? A outorga do leilão da SEDAI. Pois é. A gente vai buscar trazer isso na discussão do plano diretor, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro, sim, parabenizar o prefeito da cidade, o governador também, outorga, e todos os prefeitos. É o dinheiro que a cidade vai receber. 3 bilhões e 500 milhões de reais. Então a gente tem que buscar nesse plano diretor também trazer essa discussão junto. E em que o senhor acha que deve ser investido esse dinheiro? Eu acho que infraestrutura, saneamento mesmo, urbanização. Mas os senhores falaram de transporte realmente é um grande nó nessa cidade. E a gente já vinha numa crise, agora com a pandemia foi um dos setores mais afetados, é bom que se diga. Sim. E várias empresas de ônibus falindo, pedindo recuperação judicial. Como resolver isso? É um desafio enorme, né? Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade, junto com outros vereadores, de participar de uma cerimônia no Palácio, junto ao prefeito, da apresentação da bilhetagem eletrônica, bilhetagem digital. Então, isso aí as pessoas falam, não tinha transparência, sempre teve essa denúncia assim, de vários setores, enfim, até da própria mídia. Então, a Câmara Municipal... A sobra, né? Se falava muito da sobra. Também. Mas a Câmara Municipal aprovou uma legislação que deu a possibilidade da Prefeitura assumir essa responsabilidade. E com isso é o primeiro passo, que parece que é muito simples, mas não é. É o controle, o planejamento, a integração dos transportes, que tem essa discussão sempre dos modais. Pois e que isso é uma retomada fundamental. Isso que eu ia perguntar, como recuperar essa quantidade de passageiros que foi perdida, né? A pessoa poder pagar com cartão de crédito, com o próprio telefone. Aliás, não só recuperar a quantidade de passageiros. A cidade do Rio ela tem uma integração de transporte muito ruim, né? O metrô não chega na rodoviária. Hoje o sistema está muito desorganizado. Há 10 anos era de uma forma, né? O plano diretor que foi votado lá atrás era de um jeito, mas hoje, 10 anos depois, a gente tem uma nova realidade. A quantidade de ônibus é diferente, a quantidade de transporte particular que chegou isso tem que ser levado em conta na discussão do transporte. Então você tem uma realidade completamente diferente e o modelo, né, que precisa ser renovado, dar mais transparência, mais eficiência, a prefeitura tem um controle maior e acho que a partir daí a gente vai ajudar a buscar essa eficiência maior no setor, porque com certeza é um dos pontos fracos hoje da cidade. Essa dificuldade na organização do sistema de transporte. E citar também, nesse assunto que nós estamos, que a Câmara também aprovou, né, a intervenção no BRT. As pessoas, quem olhava assim, vocês noticiando, toda a mídia, as pessoas sendo transportadas como se fosse gado nos ônibus do BRT. Inclusive, a Câmara, nessa aprovação, deu a possibilidade de ter o BRT Seguro, que é um programa de segurança, todos conhecem aqui o programa Segurança Presente, que envolve, né, Polícia Militar e, nesse caso, da Prefeitura, os guardas municipais. E quem está acompanhando pode ver que, sei lá, uma vez por semana, está tendo uma estação do BRT sendo reinaugurada, que tinha sido degradada. Então, assim, é uma retomada importante. Mas, logicamente, acredito que vai demorar um pouquinho ainda a gente ter de volta, assim, pelo menos uma tranquilidade sobre o nosso transporte público. Mas essa retomada do BRT, da bilhetagem eletrônica, eu acho que foi um papel fundamental. É um passo
que vai ajudar muito o transporte público e com isso você vai desenhando, assim, e quando a gente fala da bilhetagem, enfim, desculpa, eu estou tocando muito nesse assunto, mas é o controle mesmo de todo o sistema, para você poder avaliar, inclusive o GPS nos ônibus passa pela máquina da bilhetagem, para dar confiabilidade ao cidadão que pega um ônibus lá em Santa Cruz, quer chegar aqui no centro da cidade, que horas que o ônibus vai passar no seu ponto de ônibus, para você evitar de ter um transporte paralelo, vamos dizer assim, que vai sendo criado pela ineficiência do transporte que é regular. No próximo bloco, já é possível fazer eventos na cidade do Rio de Janeiro com segurança sanitária? E aquelas perguntinhas pessoais, simplesinhas, mas que podem dizer muito sobre os nossos entrevistados. O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, e o primeiro secretário da Casa, vereador Rafael Aloysio Freitas. Mas antes, vamos conhecer os vendedores de uma revista que acaba de chegar ao Rio para mudar a vida de muita gente. Vamos acompanhar. Passo após o outro, e assim, com pegadas bem firmes, o Diego vai descobrindo novos caminhos. Quem costuma frequentar a orla das praias cariocas pode ficar atento a esses simpáticos vendedores de revistas, que pouco a pouco serão figurinhas carimbadas por toda a cidade. Mas Diego faz questão de explicar que o trabalho vai além das vendas. Eu sou porta-voz da cultura, Diego Augusto. Está sendo uma forma de ressocialização muito grande que a revista Traço está dando esse abraço para a gente, né, para todos nós, moradores de abrigo. E nós estamos se reabilitando, se regenerando novamente a sociedade, graças à revista Traços. O trabalho, que já é conhecido no Distrito Federal, acaba de chegar no Rio de Janeiro e também em Niterói. Com publicações mensais, a revista Traços quer ajudar a reescrever histórias de pessoas em situações de vulnerabilidade social e de extrema pobreza. Funciona de maneira bem simples. A revista custa R$10, desses R$7 ficam para o porta-voz da cultura e os outros R$3 eles usam para comprar novos exemplares e fazer novas vendas, assim causando um ciclo de geração de renda para esses porta-vozes. A ideia é garantir aos representantes a oportunidade de trabalhar e ter renda fixa. E com isso, ter perspectivas pessoais e profissionais para sair do círculo da pobreza. Nossa expectativa aqui no Rio de Janeiro é bem grande. A gente espera até o fim do ano conseguir implementar 100 porta-vozes da cultura espalhados por toda a cidade do Rio e de Niterói. E com certeza a gente espera fazer diferença aí através da cultura e através do trabalho. Por aqui, o Carioca aprovou. A gente tenta dar um pouquinho de esperança, né, também para as pessoas. É muito gratificante você poder fazer da cultura também, ajudando as pessoas de rua a terem mais renda, mais dignidade e mais força de trabalho. Ai, que traços! Ai, que loucura! Era a Narcisa Tamborindeg, né? Eu demorei a reconhecer. Ela passou. Era ela. Já quero comprar essa revista. Olha que legal, você ajuda as pessoas a refazerem a sua vida e recebe cultura. Muito legal. Muito bacana esse projeto. Adorei. Né? Dando dignidade para as pessoas que têm a oportunidade de voltar, né, às atividades. Muito bacana. Falando na cultura, foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Certamente. Cultura e eventos, né? Eu acho que foram os mais. E como é que a Câmara Municipal pretende ajudar na retomada desse setor? Bom, a gente tem algumas ações já em vista, inclusive com projeto de lei já pronto. Esperamos que no segundo semestre a gente possa votar. E se for aprovado, com certeza vai ser um marco nessa recuperação do setor. E o que dizem esses projetos? O projeto ele fala da parte tributária, porque a gente tem que encarar que existe uma guerra fiscal no país. A cidade do Rio, como eu falei um pouco antes, o ISS é muito importante para a cidade, mas você tem o comparativo com as outras capitais e, às vezes, o empreendedor ele investe fora daqui, né, porque a cidade talvez não seja tão atrativa. Então, por exemplo, o ISS para algumas atividades relativas ao setor de cultura e eventos e entretenimento, ele aqui
é uma faixa maior do que algumas atividades em São Paulo. A lei federal do ISS, ela define que os municípios podem escolher numa faixa entre 2% e 5% de alíquota. E a gente tem que fazer as mexidas dentro dessa margem. Algumas dessas atividades aqui no Rio são tributadas a 5%, enquanto em São Paulo pode ser tributada a 3% ou a 2%. Então, esse projeto ele buscou as atividades inerentes ao setor, né, para que colocasse ela com várias delas com alíquota de 2%. Aí alguns falam, mas aí vai arrecadar menos. Não, mas aí você tem que olhar o contexto como um todo. É melhor você, na quantidade, você ganhar força, né, para que os investidores venham para o Rio fazer aqui os seus eventos, ter as suas oportunidades. E na quantidade, a gente vai ganhar muito mais, né, até porque pode tirar de outras cidades para vir para cá. E a gente vai garantir, né, a geração de emprego, geração de renda e a retomada do setor, que é um dos mais importantes para o nosso. E nós não estamos em condições normais, né, presidente? Então a gente não pode pensar em condições normais. Perderam muito, ficaram muito tempo parados e agora precisam de um incentivo. O município precisa entrar, né, ajudando de alguma forma para que possam se recompor, não é isso? Sim, quando eu citei o Colégio de Líderes, a discussão era esse projeto, em que criou o grupo de trabalho entre a Prefeitura, os técnicos da Prefeitura e os representantes da Câmara para, no segundo semestre, a gente chegar à melhor legislação que possa ajudar esse setor que tanto precisa. E também queria citar que um dos papéis do vereador é fiscalizar o Executivo. E, no caso, a nossa Comissão de Cultura, junto com todos os vereadores, buscou um diálogo nesse processo de fiscalização. Agora, o edital que a Prefeitura lançou do incentivo à cultura ser o edital mais procurado de todos os tempos, não só pela pandemia, mas também por esse trabalho de diálogo nosso. E a verba, em torno de 54 milhões de reais, levou a mais de 1.700 projetos apresentados por diversos setores da cultura para poder conseguir esse incentivo, que vai gerar uma capilaridade na nossa cidade, diversos projetos. Então, nós estamos acompanhando isso, já foi feita audiência pública sobre esse tema, eu queria citar isso. E, logicamente, também o caderno de encargos do nosso carnaval, que a Rio Tour divulgou, enfim, a Daniela Maia, junto com o prefeito, também teve uma discussão na Câmara Municipal. Então, para poder as pessoas entenderem o nosso papel como vereador. Então, a gente ajudou com as nossas sugestões, com o apontamento daquilo que a gente acredita que poderia ser bom para essa retomada da cidade. E eu acredito que através da cultura, enfim, do turismo, que é a essência do nosso Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, a Câmara Municipal está atuando, está fiscalizando esse processo. Uma coisa importante aqui, Mônica, você tem as leis de incentivo. No âmbito federal, a Rouanet, no estadual, a lei do ICMS, aqui você tem a lei do ISS, né, o incentivo pelo ISS. A lei do ISS é a mais democrática de todas, é a mais certinha, para que as pessoas possam realmente ter ali toda a transparência na hora de colocar os projetos e das empresas, né, que entram como incentivadoras para que possam realmente incentivar esses projetos. Então, no ano passado, a gente teve quase um problema quando a Prefeitura resolveu bloquear por decreto e não por lei. A gente tem uma lei definida dessa lei do ISS e você só pode alterar se fizer outra lei. A Prefeitura bloqueou. No ano passado, a Prefeitura tentou bloquear e a Câmara entrou no circuito para assustar os efeitos do decreto que bloqueava, porque se ele tivesse que fazer alguma alteração, tinha que ser por lei e não por decreto. E os eventos? Como eu falei na chamada do segundo para esse bloco, já é possível fazer eventos na cidade com segurança sanitária? O que a Prefeitura está fazendo também? A Prefeitura não, a Câmara Municipal está fazendo para incentivar esse setor que também... Aliás, o senhor fez um projeto, né, vereador Rafael? E apanhou bastante por isso, né? Esse porque... Na primeira vez que divulgaram como se a gente estivesse incentivando a volta das aglomerações. Durante a pandemia. É o incentivo à retomada do setor. E como eu falei aqui, são incentivos tributários, sim, que vão ser gerados para que o setor possa garantir sua retomada pelos próximos 5 anos. Ou seja, tudo que está sendo feito, mais uma vez, a gente fez junto com o Poder Executivo, com os técnicos, porque vai ser a título de comparação. O que o setor propiciou nos anos de 2017, 2018 e 2019 a arrecadação, a ideia agora é dar o incentivo, a gente fazer a comparação da arrecadação para ver se realmente o setor está voltando ativa, para que isso fique por um tempo. A ideia é fazer novamente o Rio ser a capital dos eventos, a capital do entretenimento, claro, respeitando, né, todas as regras que têm que ser cumpridas. É importante que a cidade tenha avançado bastante na vacinação
E isso tende a ajudar bastante. Isso dá uma esperança enorme, né? Com certeza. Não só de avançar no que nós estamos hoje dos dados, mas como também ter sido a primeira cidade, e a Câmara ajudou isso, a fazer todo o planejamento das pessoas que serão vacinadas, que acredito eu nesse planejamento em outubro. Né, de finalizar isso. Então é importante, porque você dá o rumo, né, para você prever a retomada. O prefeito esteve aqui e falou novembro, já está... Em novembro acho que ele fala da segunda dose, mas segunda dose, a realidade é que 18 segunda anos dose. em agosto e 12 anos em setembro. Então é um alento, realmente. Porque imagina o pra seguinte, Muito. eventos, né, fala ter pessoas. Se você não tiver previsto quando será o término, mais ou menos, dessa vacinação, como que as pessoas, os setores de evento vão se programar e a própria prefeitura? Falando então é importante nisso, isso. a segunda nisso, dose terminando em novembro, nós vamos ter Réveillon então, Com né, certeza. presidente? Como é que vai ser o Réveillon? Conta Réveillon, pra gente. Réveillon do Janeiro sempre foi o melhor, será o melhor ainda. Porque a cidade do Rio de Janeiro tem um grande ganho, a cidade aberta. Inclusive os paulistas sempre morreram de inveja de nós, vão morrer mais ainda. Porque a nossa atração, que inclusive que eles estão querendo vir para cá direto para o Rio de Janeiro é por isso. Nós temos vários locais aqui de eventos E o que vai ter? abertos. Adianta pra gente aqui o que vai ter nesse Réveillon, porque, nossa, depois, né, do ano passado, depois desse tempo todo de pandemia, tem que ser uma festa, né? O que eu acho que pode ser adiantado, assim, que é uma discussão que nós estamos fazendo, o Rafael também está participando, é descentralizar o máximo possível o Réveillon. Então vai ter a oportunidade de ter mais lugares com a mesma atração que tem em Copacabana, enfim. E na Barra também tem um pouco, mas acho que Copacabana é referência. Então, isso que eu estava falando agora, vai descentralizar e ter mais pontos. Mas aí faria Copacabana, Flamengo, que já tem também, né? Aí teria mais aonde? Teria mais nos equipamentos, que possam ter a possibilidade. Em outras partes da cidade. E o Carnaval? Carnaval? O prefeito garantiu que vai ter. Prefeito Acho que está todo mundo aguardando isso. Não, vai ter, importante no Carnaval, que eu falei aqui. A Câmara Municipal, através da Comissão de Cultura, já fez com a Comissão de Turismo também algumas audiências públicas junto com a Rio Tour e discussões, e que está, eu acho que não sei se o prefeito anunciou aqui, um caderno de encargos já antecipado para o Carnaval seguinte, inclusive dá uma transparência e uma oportunidade... O que é um caderno de encargos? Não, então, isso que eu ia falar agora. O caderno de encargos reúne todas as características de publicidade e define os patrocínios, de que forma eles têm a oportunidade de divulgar a sua marca, e com isso dá a possibilidade de as empresas poderem já antecipar a regra do jogo, né, como será estabelecido isso, e poder ter um carnaval mais, inclusive, mais claro e dando a oportunidade das escolas de samba, enfim, e da própria prefeitura também organizar o carnaval de rua também. Então, acho que o caderno de encargo já está sendo antecipado essa discussão, porque antes não tinha nem previsão. O que vai acontecer no carnaval? Como eu falei, se não tiver planejamento, não adianta. Todos nós aqui temos a nossa família. Se a gente for planejar para uma viagem, imagine se vamos viajar amanhã. Não planejou? Como que faz? Então isso é importante, o caderno dos encargos ter essa definição, e essa definição está pronta. Vocês falaram aqui da venda da SEDAI, né? Das contrapartidas ou de uma coisa que está prevista, né, no planejamento da concessionária da SEDAI é a despoluição das lagoas da Barra. Sim, eu queria citar... Agora vai? Não, eu queria citar o seguinte... Porque a gente tem uma lenda urbana aqui que é a despoluição da Baía de Guanabara, que está prevista também. Sim, sim. Vai acontecer? Eu queria citar nesse termo uma coisa que... Ótimo leilão, foi muito importante, etc. Mas em 2020 eu tive a oportunidade de assinar como testemunha um termo de compromisso, que foi uma discussão ampla, que eu tive a oportunidade de participar, e que define medidas a curto, a médio e longo prazo de obrigatoriedade da SEDAI de ser feita. E esse termo de compromisso, que foi assinado com o Ministério Público Estadual e Federal, com a GENERSA, com a SEDAI e com a Rio Águas da Prefeitura, ele foi colocado no leilão como obrigatoriedade das empresas que ganharam, a empresa que ganhou a licitação, que pegou o lote que engloba a Baixada de Jacarepaguá. Irá acontecer, já iria acontecer pela própria SEDAI, independente de criticarem ou não a eficiência ou não da SEDAI, é uma empresa pública que tinha o seu balanço financeiro e ela seria obrigada, por esse termo de compromisso, a cumprir várias medidas. E os bares e restaurantes? Sofreram durante a pandemia, agora estão respirando por aparelhos. Quando é que desentuba? Quando os que conseguiram sobreviver, e a gente tem os dados alarmantes, que cerca de 30%, talvez até um pouco mais, fechou,
nesse período todo de pandemia, nos piores períodos. No ano passado chegaram a ficar totalmente fechados por mais de 3 meses. E, obviamente, a Câmara teve que fazer algumas ações. A gente já vinha fazendo algumas ações com eles. Até 2019 eu fui presidente da Comissão de Indústria e Comércio, né? E em 2020 já tinha uma perspectiva boa, aí veio a pandemia. Então, conseguimos ajudar a liberar um pouco a legislação no sentido de desburocratizar e para que eles tivessem mais acesso, mais transparência nos processos todos de licenciamento. Um exemplo, a gente conhece vários bares que têm um bom espaço de calçada para uso de mesas e cadeiras. Entrava com o processo, ficava o processo rolando lá 2 anos, 3 anos, 10 anos e não se tinha um fim. Então, definimos uma legislação em conjunto lá com os representantes do setor, né? Uma legislação toda renovada que trata de uma forma muito mais simplificada do uso de mesas e cadeiras nas áreas públicas. A gente também ajudou a desenrolar, destravar, que muita gente não sabia, mas até há pouco tempo, para alguém tirar um alvará de bar ou de cervejaria, você tinha que ter uma distância mínima de quartel, de igreja, de escola, de colégio. E é uma legislação lá do início da década de 80. A gente também fez ali a mudança na legislação para destravar. Então, acho que mesas e cadeiras, com essa nova legislação que tem, é óbvio, né? E a pandemia ainda veio só para ratificar isso. Por quê? Hoje, é muito melhor você estar num ambiente aberto e arejado do que você estar num ambiente totalmente fechado. É verdade, né? Eu queria citar também 3 pontos, se for possível interromper o Rafael, pedir desculpa aí. Uma foi também a Câmara Municipal, e o Rafael também foi fundamental de nos guiar nas restrições que foram impostas, enfim, pela Prefeitura, do diálogo com o prefeito, de ter nos atendido no próprio gabinete dele, com o secretário de Saúde e a Vigilância Sanitária, para poder respeitando a biossegurança, a reabertura gradativa. Isso foi muito importante, porque deu uma luz para os bares, que não tinham perspectiva, né? Um decreto fecha tudo. Então a gente conseguiu, através até da orientação do Rafael. A outra, nós aprovamos na Câmara Municipal uma doação de 30 milhões de reais para poder ajudar num programa chamado Auxílio Emprego Carioca, o que ajudou vários bares e restaurantes também com essa ajuda, né? É importante a gente citar isso. E é importante destacar também que, como eu falei aqui, que tudo envolve algumas legislações da Câmara, como essa do Rafael, fundamental, porque dá o motivo, né, dos bares e restaurantes ver uma perspectiva para frente. E o que eles pedem muito é a igualdade na disputa, porque desde que entraram os aplicativos, você tem uma série de estabelecimentos não licenciados nesses aplicativos. Então, se do bar, restaurante estabelecido ali com a loja, onde você socializa, você tem as pessoas ali, a prefeitura, né, no caso, óbvio, requer licenciamento sanitário, licenciamento pelo alvará e outras definições, então, mesmo dentro dos aplicativos, quem está cadastrado também tem que ter o seu licenciamento sanitário definido. Isso é importante. E vale aqui até ressaltar, Mônica, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje, que está fazendo todas as ações para que os processos todos sejam muito mais simples. Bem lembrado, inclusive, desculpa, você pode até explicar, mas existe um projeto de lei na Câmara, nós estamos discutindo, da liberdade econômica, que vai ao encontro que você está falando e que nós vamos aprovar. E que projeto é esse da liberdade econômica? Então, é um projeto que define que algumas atividades de baixo risco não precisem fazer todo o procedimento para ter um alvará. Então, isso vai ao encontro do que as cidades, né, mais desenvolvidas podem ajudar os empreendedores que querem investir aqui. Você facilita. Então, por exemplo, hoje, voltando aqui até o setor de eventos, às vezes para você licenciar um evento, né, bacana, você passa por um procedimento que você vai tentando chegar ao final e só quase na véspera do seu evento você consegue ter a licença plena dele. Então isso tudo está dentro daquele projeto. E para os bares e restaurantes é a mesma coisa, o que eles querem é igualdade de disputa. Então, como hoje os processos de licenciamento aqui são muito rápidos, qualquer estabelecimento que for colocar e abrir, que esteja num desses aplicativos de delivery, ele tem que ter o licenciamento sanitário, até porque também isso diz respeito ao direito do consumidor, de poder consumir um produto que seja garantido, né, pela vigilância sanitária e que aquele produto está correto, com a qualidade. No próximo bloco, como garantir que as crianças que estão voltando às aulas realmente recuperem o tempo perdido? E aquelas perguntinhas pessoais e até indiscretas
para os nossos entrevistados, porque o Gente do Rio também é desses. A gente volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, e o primeiro secretário, vereador Rafael Aloísio Freitas. Presidente, o senhor está acompanhando a volta às aulas. Como é que a gente pode garantir que as crianças vão recuperar o tempo perdido nas escolas municipais? Eu quero destacar aqui, como eu abri aqui até o programa, que nós criamos em janeiro, como presidente, a mesa diretora, a comissão de representação do retorno às aulas, na qual foi discutido até hoje, dia de hoje. E a discussão é muito profunda. E também nós aprovamos agora, em abril, uma lei fundamental para isso, que é recuperar o estudo de nossas crianças através do reforço escolar. Muito legal. Nós criamos o programa permanente do reforço escolar, na qual dá a oportunidade à Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, fazer isso diretamente e, ao mesmo tempo, também fazer convênios, como existem as creches conveniadas, fazer convênio com igrejas, com associação de moradores, com escolas de samba, para implementar, principalmente nas comunidades, onde tem a dificuldade, né, do estudo à distância, como foi durante a pandemia, através da avaliação das CREs, que são os Conselhos Regionais de Educação, a Coordenadoria Regional de Educação, e as diretoras das escolas, saber aquelas crianças que têm a deficiência, e muitas delas podem ser, inclusive, alertadas pelos pais e entram nesse programa do reforço escolar. E esse programa, quem vai ensinar são os professores da própria rede? Da própria rede, ou, se for conveniado, como eu disse, pode ser conveniado, com professores, enfim, aptos a poder darem aula, mas através da fiscalização e de um conceito didático da própria Secretaria de Educação, como é feito hoje nas creches conveniadas. Vereador, falando em educação, no antigo prédio da Gama Filho, que está abandonado e prejudicou o bairro todo, a região toda, o prefeito Eduardo Paes já anunciou que vai fazer um empreendimento lá. O que vai acontecer, o que vai ter lá e quando? É muito bacana falar sobre isso. Tem até uma relação pessoal com a Gama Filho, não por mim, mas pelo meu pai. Foi médico formado lá, se formou em 72, então... Meu pai deu aula lá. Sempre tem essas histórias de pessoas próximas, né? Então, ano que vem ele faria 50 anos de formado em medicina por lá, né? Muito, assim, marcante. E na pré-campanha, nós conversamos, quando o prefeito Eduardo Paes estava montando o seu planejamento, programa de governo, a gente falou sobre a Gama Filho, e ele foi lá gravar um vídeo, né, se colocando como alguém que pudesse fazer algo para resolver ali. A Gama Filho era o centro de um pedaço do bairro da Piedade, mas também mexia com todo o entorno. Muito. E depois que ela fechou, isso tem cerca de 7 anos, mudou completamente a realidade, hoje não tem nada ali. Dá até uma tristeza passar lá, né? Total, assim, completamente Eu fiz natação vazio. Lá. Eu fiz meu Enem lá. Ah, é? Você vê, né? Ali é uma referência, medicina, direito, educação física e várias outras atividades. Não, né? e em esporte também, esporte muito forte ali. Judô. Então, o prefeito já anunciou, né? A gente está acompanhando isso de perto e participando das discussões, que pretende fazer uma parceria com a FEComércio. E a partir daí, como é um local que tem um espaço enorme, provocar várias atividades, tanto educacionais, como culturais, como esportivas, até para resgatar um pouquinho da referência do que era a Gama Filho. Então, a ideia do prefeito é que, ao longo do mandato, desses 4 anos de mandato, a gente, até o final, tenha um modelo, né, de atividades, novamente, ali no espaço que era a ex-Gama Filho. Os senhores têm uma característica em comum, ambos são herdeiros da política, né? Sim. Vereador Rafael, filho do ex-presidente da Câmara, Rafael Aloísio Freitas, Aloísio Freitas, e o senhor, filho de um ex-assessor então assessor do prefeito César Maia, né? Isso ajuda ou atrapalha? Ou tem uma cobrança interna? Nossa, eu tenho que ser melhor do que meu pai, eu tenho que ser igual que meu pai. Como é que... Para mim, assim, eu me sinto muito honrado de ter sido vereador junto com o pai dele. O pai dele sempre foi uma referência muito grande para mim, um grande parlamentar e um grande presidente também da Câmara.
deve ser, sem dúvida alguma, o ídolo dele, como meu pai também é o meu ídolo. E, assim, e uma diferença, meu pai nunca teve mandato, mas nunca concorreu a uma eleição, não quis. Meu pai sempre participou da política, mas foi sempre muito importante. nos bastidores, sempre né? nos bastidores. Assessorando, né? E foi fundamental. Inclusive, ele já ajudou muito meu pai nos mandatos, quando ele assessorava o secretário de obras, e foi muito importante para a gente conseguir, na época, intervenções para a região lá do Grande Mé, especialmente. E acho que foi magnífico e continua sendo, porque são pessoas que trabalhavam na política por gosto, por vontade. E as ideias eram muito profundas, as discussões, as orientações. E a responsabilidade é grande, sem dúvida alguma, porque a gente não precisa não só ser iguais a ele, mas tentar ser melhores na nossa geração. Pois é, a cobrança. E Atrapalhar não atrapalha de forma alguma. Agora, ajuda bastante, mas ao mesmo tempo, nós que temos esse senso de responsabilidade com a nossa cidade e com compromisso público, a gente se cobra muito. Bom, agora vamos para o nosso ping-pong, aquelas perguntinhas. E agora? Não tem nada de indiscreto. Time de futebol. Fluminense. Botafogo. Botafogo. Tá triste, né? Tá difícil, mas tem que ter fé. Partida de futebol inesquecível. Tem várias. Pela tristeza ou pela alegria? Pela alegria, o gol de barriga do Renato Gaúcho, 95. E pela tristeza? Tristeza Libertadores 2008. Ele deu eliminando o Fluminense no Maracanã. Então eu vou falar alegria. Eu tenho uma bronca do Fluminense, né? Por causa do roubo do Bangu em 1985. Mas aí é pessoal, né? É. Bom, vou falar de duas partidas que marcaram muito, era bem mais novo. Foi a final da Conmebol de 93, título internacional do Botafogo, com um time que era horroroso, mas nós fomos campeões. No Maracanã, nos pênaltis. E, claro, tem que lembrar também, em 2010, foi o estadual, mas contra o Flamengo na final, da cavadinha do Louco Abreu, que é inesquecível pra gente. Louco Abreu que jogou no Bangu. Marcou bastante ali pra gente. Escola de samba. Tá vendo? Você quer me pegar, né? Ué, por quê? Todas, mas... Todas não, gente. Não vem com esse negócio. Eu sou o primeiro no carnaval, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Tudo bem, mas todo mundo tem... Todo mundo que é carioca. Tá, tem time de futebol e escola de samba. Mas eu tenho carinho por várias, mas eu acho que uma que eu tenho uma liga por ter ajudado a salvar a escola é a Estácio, porque a Estácio estava sendo despejada e eu, através de uma lei minha de tombamento da escola, criou um profundo carinho mútuo, então a Estácio. De forma até parecida, então, vou dizer que hoje, lá atrás eu falava muito da Caprichosos de Pilares, pela região, mas a Caprichosos hoje, felizmente, está lá embaixo. Está onde a Caprichosos? Eu nem sei direito como está. Também mas, então, hoje, se eu for perguntar, eu vou falar que é a Unidos da Tijuca. Né? Que é a escola que a gente está ali direto, em contato, e é a que eu torço realmente hoje. Melhor samba enredo de todos os tempos. Acho que... Vamos ver se ele sabe mesmo. Imperatriz, 89, se não me engano, Liberdade. Era lindo esse, lindo. né? Bom lindo. Eu vou falar o do Salgueiro, 93, peguei e tá no norte. Explode o coração. Pô, muito bom mesmo. Esse também. Até hoje. Esse também é um clássico, né? Até hoje. E envolve até o Maracanã, né? Sim, tem as Melhor músicas. roda de samba. Roda de samba? Samba do Trabalhador. Eu vou no Samba da Feira, ali no galpão do estádio, do lado do Estádio Olímpico Newton Santos. Sabe por causa do Botafogo. O Samba da Feira, o pessoal lá... Gente, ele é Botafogo até no samba. Não. O Samba da Feira é ali, mas realmente os garotos são bons demais e os eventos deles são sensacionais. Verdade. Música preferida? Acho que eu gosto muito, desde criança, da Romaria, Elis Regina. Sultans of Swing, do Dire Straits. Muito bom, Dire Straits. Isso aí é... Muito bom. Mark Filme? Mark Knopfler. Filme? Vocação do Poder, puxando para o meu lado. Foi o filme que eu fiz em 2004, que é o retrato da política. 6 candidatos pela primeira vez foram escolhidos e foi importante, muito legal. Vocação do Poder. Vou botar de ação, Missão Impossível, todos eles. Rafael é intenso, né? Todos eles, Rock, ação. Todos eles. Comida preferida? Churrasco. Feijoada. Eu também. Feijoada. Para mim não tem igual. Esporte que pratica? Eu sou bom em todos os esportes, né? Mas futebol. Inclusive, queria aqui fazer até uma intriga com os deputados estaduais. Por quê? Porque nós jogamos um jogo contra com os deputados estaduais e ganhamos de 4-2. Então, o nosso time da Câmara de Vereadores é o melhor que tem. É mesmo? E desafio até o deputado Bebeto, que foi um grande atleta, um grande jogador.
Se ele quiser revanche, No Senado tem Romário, né? A gente ganhou mesmo. ganhamos. E o Rafael joga muito, tá? E joga em que posição? Eu sou zagueiro, lateral direito, cabeça de área. Gente, o que é isso? Joga em todas as posições que De tem. zagueiro ele jogou muito bem no jogo. A gente ficou fazendo ali... E o Rafael é um grande meio joga atacante. Joga muito bem. Meio campo ali. Acho que dá para ele jogar no Botafogo. Pô, do time que está hoje, com certeza. Mas pratico futebol, sempre joguei, futsal, futebol, mas gosto muito de esporte, sempre joguei os esportes todos. Hoje pratico muito tênis, vôlei e futebol. Agora a pergunta polêmica, melhor bar da cidade? Liga dos Botecos, que envolve vários botecos. Liga dos Botecos. Muito bom. É bom. É. Pertinho daqui da Bandeirantes. Tem ali, falar das que eu tenho mais ali, talvez perto de onde eu moro, você tem o Família Canedo, Santo Remédio, tem o Vicks, tem o Espeto Lounge. Tem Esse daí é frequentador mesmo, né? Baião de 2. Você tem Baião uma de dois, série de locais ali que faço questão de ir, de participar e de prestigiar. Porque Olha, melhor Baião de 2 eu comi foi em Nova Iguaçu, viu? Nova Iguaçu. Nova Tem o Iguaçu. Vikings também, que é um bar Tem o da temático. feira também, nordestina, muito bom. O Vikings é um bar temático muito bacana. Né? Então, Mané. A gente tem vários. Melhor chopp. Amarelinho, que vai voltar. Vai voltar, né? Graças foi à Câmara comprada, Municipal, que aprovou o Reviver Centro. Amarelinho é o melhor de todos. Chopps, eu vou falar de alguns dos chopps artesanais, por exemplo, do On Tap, que é um pub que tem na Tijuca. Tem os do Bruteco também. Então, Isso falar dos Rafael é artesanais. outro nível, né? Outro Patamar, né? Outro patamar. Ele é super iniciado, né? degusta, né? É importante Iniciado citar não, o ele é seguinte. PhD. Importante até citar, sobre a liderança dele, nós temos uma lei importante que traz o fomento da cerveja artesanal na cidade do Rio de Janeiro. verdade. Incentiva a vinda das microcervejarias É artesanais. verdade. Eu estava sugerindo E para fazer a cidade da cerveja. Já tem uma indicação legislativa nossa para o prefeito fazer a cidade da cerveja. No antigo, Né? não. Em alguma área do centro, né? Não, no Porto. antigo, a minha sugestão foi o antigo, aliás, foi no antigo prédio da Leopoldina. Ali na Francisco Bicalho. É a estação Leopoldina, É um aquela local estação de bom, trem beleza. maravilhosa, que está ali Já está abandonada. registrado lá, para a gente Fazer a buscar cidade da a cidade da cerveja. cerveja, exatamente. Melhor petisco. Melhor petisco. Vou puxar sardinha para o meu lado, da minha região. Empada do Rei da Empada, lá em Guaratiba, na orla de Guaratiba, da Pedra de Guaratiba. Rei da Empada. É difícil esse, mas vou então também puxar para alguém muito próximo ali. No condomínio onde eu moro tem 2 bares, eu estou em casa e o Aconchego. Vou dar, por exemplo, citar o do filé mignon com gorgonzola do Aconchego do Garden. Paisagem mais bonita da cidade. Cristo Redentor, né? O Cristo é o concurso, né? Esse aí acho que não tem disputa. Um grande perrengue que já passou na política. Em que sentido, assim? Qualquer sentido, um aperto, Eu posso contar um da uma minha... coisa engraçada. Então, acho que... fala. Não, eu vou contar da minha eleição de 2016. Nessa coisa de você ter que fazer as agendas de forma apressada, eu saí da Câmara e tinha uma agenda no Rio Cumprido. Na época, o meu assessor, para poder pegar um caminho mais rápido, vai por cima ali para Santa Teresa, lá em cima, engarrafamento, porque estava na obra, acho que do bondinho, estava naquelas obras. E o Waze saiu do ar e ele resolve, não, vai que eu sei. Ele entrou num beco daqueles lá, não tinha nada, tudo escuro. A gente, com o nosso olhar de vereador, eu olhei e falei, pô, tá tudo escuro aqui, cabia uma iluminação para a gente pedir ao prefeito, né? Mas não deu 5 segundos, a gente foi parado por um monte de gente com arma, com metralhadora, com pistola, foram até o carro para tentar enquadrar a gente. E eu tentei explicar, não, eu me perdi, estou indo para uma reunião sufoco, e tal. hein? Por sorte, o cara olhou e a gente conseguiu passar, depois de levar uma bronca, coisas que acontecem e infelizmente espero nunca mais passar por isso. O meu perrengue político foi um perrengue até um pouco engraçado, porque eu sou, apesar de ser político, eu sou um tímido, né? Mas meu primeiro mandato em 2005, eu me recordo, o prefeito César Maia me pediu que fosse representando a Câmara Municipal a um encontro, não sei se era o Dia Internacional dos Médicos, no Metropolitan, né, uma casa de shows que existe ali na Avenida Ayrton Senna. E quando Aquilo já mudou de nome, eu nem sei que nome que está agora. Quando eu chego lá, era um encontro que tinha ministro da Saúde, enfim, só médicos renomados. E quando eu chego lá e me chamam, eu subo no palco, eu não sei qual é a capacidade, mas deve ter pessoas sentadas ali, umas 5, 6 mil pessoas. Então, falar para 6 mil pessoas no primeiro mandato,
né, num tema extremamente delicado, com grandes celebridades da saúde e representando ali a Câmara Municipal a pedido do prefeito no primeiro ano. E para aí? mim foi um perrengue político, eu suava frio. O que eu vou falar aqui? Né, o ministro do etc. Então acho que para mim foi um perrengue político que me deixou bastante nervoso, que foi até bom porque deu muita experiência para poder depois falar em público, né, em termos como esse. Um ídolo, Meu pai. Meu pai, com certeza. um sonho. Um sonho? Ser prefeito da cidade. Não posso ser o secretário dele também. Ousado, hein? Ousado. O sonho também ser prefeito. A Não, gente vê quem está melhor nas pesquisas, eu sou seu vice, tudo você bem, é meu você vice. pode ser o... Fazer uma tabelinha. Político é assim, né? Já fizeram uma negociação. Mas é de ver uma cidade organizada e que as leis sejam cumpridas, né? E a cidade plural e organizada da forma como o Rio tem que ser. Um desejo para a cidade do Rio de Janeiro em uma frase. Hoje, É. todo mundo vacinado. Todo mundo empregado. Muito obrigada pela sua participação, vereador Rafael Luizio Freitas. Muito obrigada pela sua participação, presidente Carlos Caiado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!